Aí! Oi, Monique. Oi, Deixa eu ajeitar aqui, rapaz! porque o negócio é difícil aqui. Agora tá É, certo. menino, o negócio é tenso. O negócio é tenso, mas a gente vai. Eu acho que deu certo, deu certo. Deu certo, tá Deu direitinho certo, agora. né? Tá. Ó, deixa eu ajeitar aqui para falar com o pessoal. Tá linda! Gente, boa Ai, tarde. boa Deixa eu abaixar. tarde. Pronto. Vamos organizar o negócio, né? Para a gente poder falar. Vamos sim, vamos organizar. Gente, então, como eu estava falando, essa live hoje, né, um tema muito necessário, tá entrando gente aí, a Sonic Gamer, a Zay Barros, Cristiane, O Sonic CCS Gamer é o meu Kids. filho. Ah, é? Seja Ele bem-vindo! Bebê a mamãe! é, ele é a mãe. Aguento com isso, gente? Eu aguento. Ai, coisa linda! Coisa linda, bom demais! Né? Ter a família, Verdade, né? verdade, Todo mundo envolvido, né? Querendo participar, querendo acompanhar. Oi, verdade. Vanice, Sheila. Gente, eu não conheço a Vânia pessoalmente, mas já mora no meu coração, porque é uma mulher assim de Deus, com muito Amém. conhecimento para passar pra gente. Né? Ela tem sim. Ela tem grupos no WhatsApp, né, onde ela posta links para chamada de vídeo no Zoom, né, Vânia? É verdade. As aulas são no Esse, Zoom, né? Um desafio. isso, desafio. Eu consegui participar de uma, mas assim, para quem continua participando, eu tenho certeza que tá uma bênção. É muito bom. Amém. Depois vocês podem pedir para ela aqui pelo Instagram o contato dela para poder você participar, né? Ela vai explicar melhor como que funciona. Sim, a Vânia é um Uhum. amor, concordo. Uma pessoa de uma humildade, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu sou fã de gente humilde, entendeu? Gente assim que. É sério, gente assim que tá disponível para obra, sabe? Que Amém. encara aí os desafios, sabe? Vamos Amém. lá, vamos ver, é para abençoar os Amém. irmãos. E é isso, né? É por isso que eu te admiro, porque você tem esse coração disposto, né? Disposto a ensinar, abençoar. Amém. E que o Senhor te abençoe cada vez mais. Bem, até para Amém. quem não me conhece, eu sou a tia Monique Bonioli, sou evangelista de crianças, sou palestrante, sou pastora de crianças, lidero um ministério na minha igreja e estou aqui, né, para servir ao Senhor. Essas lives, para mim, são uma bênção, porque eu aprendo, vocês também aprendem, né? É Eu tenho verdade. certeza que os palestrantes, né, também são abençoados, com certeza, né? Porque quando nós nos permitimos ser usados por Deus, Deus nos abençoa também, né? A gente É verdade. acaba sendo também abençoado. Então, É Vânia, se verdade. apresenta aí para os nossos irmãos, fala um pouco de você. Então, a Mônica teve a coragem de me convidar, né? Que foi uma coragem ela fazer isso. Mas eu queria me apresentar, eu acho que da maneira mais linda que eu posso me apresentar. É alguém que ama Jesus, serve a Jesus e tem um prazer enorme de falar das coisas de Deus. Glória a Deus. Então, eu gostaria de me apresentar como serva do Senhor, né, que ama muito ao meu Senhor. Eu amo muito a Jesus, amo a sua palavra, amo servi-lo, amo estar no reino. Glória a Então, Deus. eu acho que essa é a melhor apresentação que a gente pode fazer. Com certeza. Essa é a melhor. É a nossa identidade, né? É isso aí. O É nosso isso aí. pertencimento, né? Nós pertencemos aí ao reino, né, de Deus e estamos aqui para servir e trabalhar em prol da obra dele, né? É que eu sempre verdade. falo, né? No ministério, né, com crianças, em qualquer outro ministério, quando trabalha em unidade, né, quando trabalha em união, é muito melhor, né? É Porque é verdade. juntos em prol do reino. Bem, Só tem um detalhe, né? Só uma... Na verdade, assim, a Monique, eu tô já assim, já conversando, namorando, né? A Monique já há um tempo aí para ela trabalhar no imersão também, né? Não é bem assim, a gente convida, né? A gente aceita o convite, mas já com segundas intenções, né, Monique? A Monique não é para ela vir junto com a gente, né, um pouquinho lá no imersão, então assim, por isso também, né? Aceitei o convite, falei, vai que eu não aceito o convite, vai que o Monique não vem trabalhar comigo. A gente tem alguns projetos que a gente quer compartilhar com a Monique.
E a gente já conversou algumas coisas sobre essa questão de estar pronto para servir, Monique? A gente falou alguma coisa sobre isso, né? E parece que a nossa ideia, a nossa visão é a mesma, né? Amém. Então, a gente está, assim, compartilhando não só a questão de conhecimento, mas também a questão ministerial, né, Monique? A gente tem uma mesma visão ministerial, isso que é bem legal. E quando a gente fala de questão ministerial, né, é muita experiência, né, a vivência no ministério, essa questão de estar ali, né, servindo mesmo. E isso é uma bênção, assim, né? Compartilhar experiências, adquirir conhecimentos, é uma bênção. Por isso que eu amo essas lives, amo todos os convidados que eu chamo aqui. Falo, gente, vamos bater um papo, vamos conversar, porque a gente vive para servir, a gente respira o ministério, né? E é a nossa vida, né? É servir a Deus, é o mínimo que a gente pode fazer, né? É verdade. E é tão bom quando a gente consegue proporcionar que muitas pessoas tenham acesso, né, a essa live, por exemplo, tantas outras coisas que são feitas, não é verdade? É verdade. Nós estamos ali para servir, né? Vamos compartilhar hoje o que Deus colocou no nosso coração. Amém. Bem, vou iniciar então com uma oração, tá? E quando nós começarmos a falar sobre o assunto, aí no telefone de vocês tem a caixinha do comentário, vocês podem comentar, eu não vou desativar o comentário, mas se você não quiser ver, é só você arrastar para o lado. E tem uma caixinha do lado da parte de comentários com um pontinho de interrogação. Nessa caixinha você coloca a pergunta, porque aí fica mais fácil depois para eu localizar a pergunta e ler para a Vânia responder. Se colocar nos comentários, eu não consigo acompanhar, tá bom? Porque eu fico concentrada no que ela vai falar e eu anoto tudo, tá vendo? Então eu não fico vendo comentário, tá, irmã? Ela é terrível. Caixinha de pergunta, tá? Que aí depois eu leio para vocês, tá bom? Vamos orar. Amém. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor, ó Deus, por mais esse dia, Pai, por nossas vidas, Senhor, por nossa saúde, ó Deus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, por esse momento, Pai, aqui juntos, através dessa ferramenta que é a internet, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos proporcionar esse momento, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida, Senhor, da Vânia, Pai, pelo Senhor. Abençoe os projetos dela, Senhor. Amém. Abençoe, Pai, os estudos dela, ó Deus. Pai, abençoe os encontros que ela faz pelo Zoom, Senhor. Abençoa, Pai, a tua filha, a tua serva, Senhor, a tua casa, a tua família, Deus. Ó Pai amado, que o Senhor esteja com ela, Pai, ela contigo todos os dias, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, na minha também. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão aqui presentes, assistindo nesse momento, ó Pai, que não haja impedimento, que não haja nenhuma barreira, Senhor. Daqueles também que não puderam estar aqui, mas que estão desejosos de estar, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos esses irmãos, ó Pai. Abençoa este momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Esse tema quando você falou o tema para mim, eu falei, cara, é o tema, entendeu? Porque é a base, né, do ministério, né? É a base, porque o ministério, quando ele não é fundamentado na palavra de Deus, vai ter problemas. Muitos problemas. Porque não tem rumo, não tem nada, né? Fica perdido. Mas a gente às vezes acha que tem, né? A gente às vezes acha que tem, né? Exatamente. Então, uma das coisas interessantes desse tema, né, é que você falou assim, da fantasia à realidade, né? Porque realmente muitos ministérios estão vivendo uma fantasia, né? Não estão vivendo. Na verdade, assim, quando a gente pensa, eu acho que quando a gente pensa da fantasia, a gente também pensa na questão da criança, né? Ela precisa da fantasia, né? Ela vive, né, esse momento. Mas o problema são duas coisas diferentes. Fantasia da criança, fantasia do adulto, né? Então, hoje o Ministério com Crianças, ele precisa ser um ministério em que ele deixa a criança no seu lugar, mas traga os líderes para um posicionamento aonde eles possam realmente entender o que é um ministério, o que é ser ministro, o que é fundamentar na palavra de Deus, porque nós estamos, assim, muitas vezes, e a Monique sabe disso, né? A gente recebe muita coisa, né, Monique? Assim, de live, de material, a gente recebe muita coisa. Todo mundo recebe muita coisa, né?
Mas muitas vezes o que nós recebemos é uma fantasia, né? É uma fumaça do que pode ser um ministério com crianças. E eu queria fazer 3 coisas. Eu queria que você que está assistindo a gente aqui, você tivesse uma Bíblia, você prestasse atenção, isso, uma Bíblia, você prestasse atenção em 3 palavras, movimento, tempo e ação, e eu vou contar uma história rapidinha para você, para a gente poder juntar tudo. Então, olha só, Bíblia, né? Tempo, movimento e ação, e uma história, ok? Podemos? Então, assim, ó, num lugar um pouco distante, num lugar aí afastado, tinha um povo que vivia no meio de uma floresta. E eles descobriram, né, numa das idas e vindas lá, eles descobriram um caminho para uma cachoeira muito linda, mas lindíssima cachoeira. Uma água fresquinha, né, assim, um lugar lindo, tudo muito lindo. E eles começaram, todos os domingos, a irem a essa cachoeira. O pessoal arrumava as coisas e ia para a cachoeira porque era uma visão lindíssima. Alguns mergulhavam mais profundo, né, iam mais a fundo, mergulhavam, outros ficavam até no rasinho. Mas assim, com o tempo, o que aconteceu? Eles entenderam que precisavam explicar melhor sobre o caminho da cachoeira. E aí eles criaram uma classe. Colocaram todos dentro dessa classe. E no domingo pela manhã, todos os domingos pela manhã, eles explicavam todos os detalhes da cachoeira. Todos os detalhes. O caminho, o tamanho, a altura, a profundidade, que cor que era a água, quantas árvores tinham. Eles explicavam tudo. Tudo. E com o passar do tempo, eles perceberam que as pessoas perderam o interesse. Perderam o interesse na cachoeira. E eles não entenderam bem por quê. Eles tinham aulas detalhadas, eles tinham vários visuais, mapas, eles tinham tudo que precisava para a cachoeira. Quando chegava no final do dia, eles davam uma oportunidade para o pessoal dar uma olhadinha assim, rapidinho lá na cachoeira. E aí eles perceberam que realmente alguma coisa estava errada. Porque eles tinham todas as informações, eles tinham todos os quadros ilustrativos, eles tinham salas elaboradas, mas as pessoas não tinham mais interesse em visitar a cachoeira. E aí, eles chegaram à conclusão que, na verdade, eles haviam afastado as pessoas da cachoeira. O que as pessoas queriam e precisavam era ir à cachoeira, molhar as mãos, mergulhar na cachoeira, provar daquela água, e isso não estava mais acontecendo. E trazendo para o mundo do Ministério com Crianças, às vezes, o que tem acontecido? Nós temos salas equipadas, recursos visuais, nós temos várias instruções, pedimos às crianças para pintarem a capa de José o mais colorido possível, sabemos toda a numeração que a Bíblia apresenta, espaços, tempos, mas nós não permitimos às crianças mergulharem na palavra de Deus. Verdade. Elas não mergulham na palavra de Deus. Nós fazemos tantas coisas e muitas vezes as nossas crianças vão para a igreja sem Bíblia, sem nem levar a Bíblia, porque não é necessário. A gente já tem tudo pronto. Para que ela vai ter a Bíblia? Para que ela vai pegar a Bíblia? Para que ela vai abrir a Bíblia? Eu leio o versículo. Ela só tem que decorar o versículo onde tem a ilustração do versículo. E aí, gente, segunda coisa, vamos lá na Bíblia? Eu sei, Monique já deve conhecer esse texto, que eu amo esse texto, que é Lucas 2,40, né? O texto de Lucas 2,40 é um texto lindíssimo. Talvez você estivesse esperando que eu falasse um texto bíblico como Deuteronômio, mas esse texto é o que eu uso de parâmetro para o ministério. Ele fala assim, ó, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui a referência é sobre Jesus. É como ele crescia, como ele se fortalecia, se enchia, e aí a graça de Deus estava sobre ele. Eu não sei a Monique, assim, porque a gente ainda não teve nenhum tipo de trabalho em conjunto, né? Mas é muito interessante a gente perceber que quando a gente começa a olhar como a gente prepara o material para as crianças, não é normalmente a partir da palavra de Deus. Aí você fala, Vânia, como? Claro que é! Eu pego um versículo
e ilustro aquele versículo. Ué, eu não estou usando a palavra de Deus? Aí a gente tem um problema. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando eu pego o versículo para fazer o tema que eu já tenho, na verdade, eu não estou indo à Bíblia. Eu estou indo a um texto para que ele sirva de pretexto para o que eu quero fazer. Exatamente. Mas ele, na verdade, não é um texto onde eu mergulhei na palavra e vou fazer as minhas crianças mergulharem na palavra também. Vânia, mas olha só, elas não têm condições. O texto bíblico é muito difícil. A Bíblia é muito difícil. Não dá para entender. Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Se você não se tornar como criança, o entendimento de uma criança, você não vai ver o reino dos céus. Você sabia disso? E olha que coisa linda que a palavra de Deus nos fala. O entendimento da palavra é tão simples, que uma criança entende quem é Jesus Cristo, Senhor da vida dela. E nós acabamos dizendo que não, que a criança não tem condição. Mas sabe por que ela não tem condição? Vou te falar. Eu não sei se o pessoal vai sair todo, tá, ô Monique, daqui, né, quando eu falar, entendeu? Mas não sai não, gente, peraí, não sai não. Não sai não. O que acontece? Sai não. O que acontece? Na verdade, nós não estudamos a Bíblia. Essa é a verdade. Nós nos preocupamos tanto com tanto colorido, com tantas coisas, que no final do dia, nós damos uma olhadinha lá na cachoeira. E aí, gente, o negócio é feio. O negócio é feio. Sabe por quê? Nós temos 3 coisas no Ministério com Crianças. E aí nós vamos aquelas 3 palavras. Vamos lá, as 3 palavras? Tempo, movimento e ação. Quando eu penso que a criança ela tem um tempo para que nós possamos trabalhar com ela, eu preciso pensar nesse tempo de forma muito séria. Eu tenho 11 anos da vida de uma criança, queridos. Eu tenho 11 anos da vida de uma criança. Eu não tenho crianças, e eu costumo dizer, eu não sei se a Monique já ouviu falando isso, eu falo assim, dá a impressão que a gente tem um monte de alma penadinha dentro da igreja, né? Que elas não têm necessidade de estar ali. Você quer ver uma coisa? Quando a igreja está muito cheia, o que a gente faz? Ou põe criança no colo, arruma alguém para ficar com as crianças lá num cultinho, dá um jeito, né? Não faz um rebeliço. Porque elas, na verdade, não têm... Quem está fazendo isso, o entendimento que as pessoas têm, são crianças. Cada criança, pensa comigo, você tem aquela criança que está na barriga da mãe, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 11 anos e a transição para os adolescentes. Você tem tudo isso na sua mão. E você se preocupa muitas vezes no sábado à noite, que história eu vou contar. Ah, já vi muito isso. Já viu? Não, isso aí é só na minha igreja. Na igreja de mais ninguém acontece. Tá bom? E aí, gente, olha que coisa doida isso. Olha que coisa doida. Nós temos 11 anos da vida das crianças na mão. O que você está fazendo com a vida delas? Você está na fantasia ou você está na realidade? Ô, Glória. Ou então, assim, tempo está nas suas mãos como líder, como ministro. E só abrindo um parênteses aqui, a gente tem um negócio de chamar de... eu vou falar aqui, tá? O pessoal não sai não, hein, gente? Volta todo mundo, tá? A gente fala assim sobre departamento, área de crianças, e a gente vai usando um monte de nomes. Nós não estamos ali, irmãos, como empresa. Empresa é departamento. Nós não estamos ali para dizer que nós temos uma área separada onde só as crianças têm que ficar, como se fosse um lugar que só pertence às crianças. As crianças fazem parte da vida da igreja. Amém. Nós tratamos as crianças, às vezes, na igreja, e nós somos os culpados como líderes, porque nós não mostramos para a igreja o valor que tem esse trabalho com as crianças. Nós somos ministros de Cristo diante desse desafio. Ministro quer dizer serviço. Eu sirvo em um ministério. Eu estou ali para servir durante 11 anos
da vida das crianças. Então, é um ministério com crianças. Você é um ministro de Deus para a vida dessas crianças. Você não pode brincar com isso. Você não pode fazer isso. Não é porque você é excelente como palhaço, como contador de histórias, mas isso daí não vai tirar de você a responsabilidade de ser um ministro de Deus diante da vida de crianças. Amém. Isso não tira. Então, tempo é algo que eu não posso desperdiçar. Tempo, eu não posso. A Bíblia fala, Lucas 2,40 fala que crescia Jesus, ou seja, o tempo está passando, gente. É como se tivesse um reloginho do seu lado, dizendo, ó, aquela criança que estava com 1 ano, agora já está com 2. Aquela que tem 10, já está com 11. E passa aquela rápido. que está com... Muito, é rapidinho. Aquela que está com 11, ó, está indo para a adolescência. O que você está fazendo? Então, e a gente continua na fantasia, né? Todo mundo boiando lá na fantasia. Mas eu faço a minha parte. Querido, nunca vamos fazer o suficiente pelo que Jesus fez na cruz por nós. Nós somos devedores 24 horas por dia do amor de Deus. Se você não gosta disso, não trabalhe no ministério com crianças. Se você não quer, assim, entender a sua responsabilidade, que ela é muito séria. Você está ali para dizer que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo salva. Então você é um ministro de Deus. E uma coisa que a gente precisa olhar é que nós, lembra, do tempo, movimento. Quando eu penso no movimento, eu preciso entender que eu estou, ao mesmo tempo, com crianças de 3, ao mesmo tempo crianças de 6, de 11, cada uma aprende no seu tempo, no seu movimento. É uma coisa que eu fico às vezes olhando, e eu não sei se eu estou certa, Monique de repente pode me corrigir, né? Às vezes a gente usa a mesma linguagem para todo mundo. É muito interessante isso. E eu não sei se está certo ou se está errado, mas eu acho que é complicado. Muito. Não é muito complicado? Porque, assim, às vezes eu faço um trabalho e esse trabalho, ele tem uma linguagem para todo mundo. Mas uma criança de 4, ela consegue entender da mesma forma que uma criança de 9? Não. Não. Ai, gente, mas a gente faz uma coisa só, todo mundo entende. O Espírito Santo de Deus vai revelar. Ô, gente, pode não. O Espírito Santo não é boneco para ficar fazendo o que a gente quer, não. Ele nos ensina. Ele dá os dons para a gente ter o discernimento de poder trabalhar na obra de Deus. Entenderam? Então, assim, o movimento, essas crianças, elas estão em movimento de aprendizado. Cada uma aprende num tempo, numa forma, num jeito. Eu não tenho como usar uma linguagem só. E uma coisa que eu vou falar um negócio aqui, ó, se o pessoal... Você segura o pessoal de novo, tá, Monique? Por favor. Segura Fica o aí. de novo. Fica aí. Nós não somos concorrentes das coisas do mundo, gente. Nada concorre com a palavra de Deus. Nada. Aleluia. Nós não precisamos nos preocupar porque lá fora faz e aqui dentro nós temos que fazer. É o contrário. Aqui dentro nós fazemos e lá fora vai aprender para fazer. Amém. Então, quando nós estamos olhando esse movimento, todo esse processo de movimento, de aprendizado, de forma de cantar... Ai, gente, eu vou falar um negócio aqui. Monique, vou eu de novo. Monique. Gente, só abrindo parênteses. Deixa Deus usar. Fala, Amém. Mas olha só, na hora de escolher as músicas, vamos escolher as músicas fundamentadas na palavra de Deus. Amém. Que ensinem doutrina para as crianças. Não é porque tem movimentozinho, batidinha, que eu vou cantar. Às vezes está cantando um negócio, gente, que não é da palavra de Deus. Verdade. Mas sabe por quê? Porque eu não estou estudando a palavra de Deus. Exatamente. E aí eu canto qualquer coisa. Eu não tenho nada... eu vou dar um exemplo aqui, mas assim, tem uma música que é assim, de um bichinho, que é um pinguim. Irmãos, não é música de adoração. Por favor. É a dança do pinguim.
Não tenho nada contra a cantora, mas não é bíblico. Não é bíblico. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A adoração, ela pertence ao homem. É o homem em direção a Deus. Amém. O culto não é para crianças, o culto é para Deus. Amém. Então, assim, quando eu estou no ministério com crianças, eu preciso olhar todas essas coisas. Elas estão em movimento para aprender, elas estão em movimento para olhar. E o que eu falo precisa vir de Deus, gente, da palavra de Deus. Eu não posso brincar com isso. Eu não posso chegar no sábado à noite e ligar para a Monique e falar: Monique, eu ainda não preparei a lição, o que eu faço? Porque amanhã de manhã eu vou dar aula. Não dê aula, meu filho. Porque você vai estar mentindo. Eu falo isso, não dá. Que bom, porque isso é muito sério. Por quê? Não dê aula. Você está mentindo. Você não estudou a palavra de Deus. Você não estudou para ensinar. Não faça isso. Não faça isso. A segunda coisa que tem no texto fala assim, ó, ele se fortalecia. Como é que nós temos fortalecido as crianças? Com um monte de coisas ou com a palavra de Deus? Palavra. Decorar quantos dedos tinha o pé de Abraão, isso não vai fazer a menor diferença na vida da criança. Verdade. Mas ele saber que Abraão foi obediente a Deus, isso vai fazer diferença na vida dele. Não desvie o foco da onde você tem que fortalecer. Como é que você tem que fortalecer a criança? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Sempre. Porque senão a gente vai falar heresia. E heresia, gente, é coisa séria. Verdade. Então a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos mostrar o que Deus fez, a ação de Deus. Não é do homem, é a ação de Deus. Quando essa criança tiver uma dificuldade, ela vai lembrar do que ela aprendeu sobre quem é Deus. Deus é só brincadeira? Deus é só musiquinha? Não, Deus não é só isso. Então, se nós não estivermos, entendendo isso, é entender mesmo, gente. É entrar na nossa cabeça. Que o mais importante, é claro, eu não estou dizendo que não seja importante o recurso visual, o cântico, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem que ser bíblico. A criança tem que ir lá na Bíblia. Entende? Ter a Bíblia, né? Aí, gente, e para de comprar aquelas bibliazinhas que não diz nada. É Bíblia comercial. Por favor. Vamos dar Bíblia para as crianças mesmo, entende? Aí tem um monte de gente entendida no assunto, né? Que fala assim, mas tem que ser na linguagem dela. E? Eu só queria te falar um negócio. Muito sério. Não sai correndo ainda não, gente. Por favor. Sabe aquele livro chamado Alcorão? Sabe aquele livro complicado, Alcorão? Uma criança com 6 anos, ela já leu aquele livro. Você sabia disso? Ela já leu. O pai já leu para ela. Ela já sabe algumas coisas decoradas. Eu tô dizendo que a gente tem que usar o Alcorão, tá, gente? Não tô dizendo que tem que fazer isso, né? Tacar a Bíblia na cabeça da criança, né? Mas é o exemplo, né? É o exemplo, porque... eles ensinam desde pequenininho. E é para não se desviar, entendeu? E aí a gente fica... Sempre que eu penso nessa comparação, né, nesse exemplo que você está dando, sempre que eu paro para pensar sobre isso, eu vejo quanto nós falhamos, né? Por subestimar a criança, por achar que não vai entender, por achar que não tem capacidade para memorizar, né? Por achar que falar de sangue, falar de morte, falar, né, das histórias bíblicas, né, das guerras, né? Isso é aterrorizante, né? Mas Deus está em tudo, né? Então, é para você contar tudo, é para você mostrar tudo para a criança, e principalmente o que você falou, o ensino, né? Quem é Deus? Como é Deus, né? Quer ver uma coisa? As pessoas contam muitos milagres só do Novo Testamento. Já viu isso? Aí esquece dos milagres de Deus no Antigo Testamento. Sim. Né? Isso é um exemplo, só um exemplo, para você ver como que falta o estudo da palavra.
E olha, ontem eu estava lendo o livro, eu vou só abrir um parênteses aqui, né? Eu estava lendo o capítulo 8 de Esdras, de Neemias, e quando Esdras ele vai lá ler, né, a lei diante do povo. E tem um negócio muito interessante ali nos capítulos, nos versículos, que fala assim, que o povo, quando Esdras levantou para ler a Bíblia, ler a lei, né? O povo todo em reverência levantou. E ao final, no final do capítulo, fala assim, que o povo chorou ao ouvir a lei do Senhor. E no versículo, acho que 8 ou 9, agora eu não estou lembrada, fala assim, que que o Esdras estava explicando de forma clara, lendo de forma clara e explicando a palavra. E a gente tem esquecido disso. Chorar diante das nossas questões, entende? Chorar diante do nosso pecado. As crianças precisam reconhecer que são pecadoras. Amém. Entende? E a gente não está, na verdade, muitas vezes explicando a palavra. Explicando. Falando de forma simples. Contando para elas os feitos de Deus. Muitas vezes nós contamos as histórias como se fossem histórias iguais às do Chapeuzinho Vermelho. Que, por sinal, não tem nada de belo. Nem Chapeuzinho Vermelho, nem Bela Adormecida, nem nada. E aproveitando que você falou sobre isso, tem uma Bíblia que eu não gosto, que é a Bíblia das Princesas. Não sei se você já ouviu falar, a Bíblia das Princesas. Sim, né? sim. Eu não gosto dessa Bíblia, né? Por causa dessa Bíblia, 2 crianças na minha igreja tinham essa Bíblia há um bom tempo. E elas estavam, né, associando a palavra de Deus com os contos da Disney. Então elas falavam assim, era uma vez, sabe? Como se fosse algo assim fictício, né? Algo que não aconteceu. Então, assim, eu, né, tomei a liberdade de proibir essa Bíblia, né? Porque a criança, ela faz essa associação, entendeu? Sim. E olha, é uma coisa tão séria isso, gente. Tão sério. A gente precisa pensar muito sobre o que a gente está falando, fazendo e incentivando a criança a fazer. Entende? Porque assim, eu não estou dizendo para vocês que não tem que ter uma Bíblia ilustrada. Bíblia ilustrada é uma coisa. Bíblia sem palavra nenhuma é outra totalmente diferente. Entende? Então, existem coisas que nós, como ministros de Deus, diante da vida de crianças, nós não podemos titubear, não podemos falhar. Verdade. Nós não temos muito tempo, nós só temos 11 anos. E uma coisa, existem crianças que vão à sua igreja uma única vez. E nessa única vez, ela vai ouvir de Jesus. Amém. E o que ela vai ouvir de Jesus? Coisas verdadeiras ou de fantasia? Ela vai ouvir uma história, né, no sentido de história, né, de conto de fatos, ela vai ouvir verdades bíblicas, a ação de Deus, o amor de Deus, o plano eterno. O que ela vai ouvir, gente? A terceira palavra que eu queria que você não esquecesse é ação. Ação. Então, tempo, movimento, ação. Olha o que o texto de Lucas 2 fala. Enchendo-se de sabedoria. Eu sou aquela pessoa... Eu não sei se você sabe o que é ministro. Ministro é aquele que deixa legado, que tem a função de deixar um legado, mas ele serve nas partes mais baixas do navio. Antigamente, ele era o que servia nas partes baixas, que levava aquele... Como é que fala? O remo. Juntavam ali embaixo e eles que faziam aquele movimento para o navio andar. Então, você que é o ministro, você que é o líder, eu não gosto muito dessa palavra líder para ministério com crianças, que dá uma impressão que você vai, né, assim, tipo, mandar em tudo. Assim, um jeito assim, meio assim, manda em tudo. E não é, né? Nós somos ministros. Nós somos ministros, nós somos pessoas chamadas por Deus, que vão prestar conta. Vão prestar contas. Você vai prestar contas de todas as crianças que passaram pelo seu ministério e que você não fez nada. Verdade. Então, assim, ó, ação. E crescia Jesus, né, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Queridos, encher significa você derramar, até chegar na boca e transbordar. A gente tem dado comprimido para as crianças.
comprimido da palavra de Deus. Domingo, qual é o versículo de memorização? Deus é amor. Nossa! Mas Deus é amor de quê? Da onde vem o texto? O que isso significa? Disputa de quem vai decorar mais versículos. E aí, aquele que decora mais versículos, quando ele faz 12, 13 anos, ele sai da igreja. Por quê? Por que ele saiu da igreja? Será que só ficou no nível do intelecto, não foi para o coração? Foi isso que aconteceu? Queridos, vamos nos preocupar com a palavra. A palavra, ela corta, ela vai igual uma espada. Ela vai ela corta a alma. Sabe aquele negócio assim, aonde ninguém vai, a palavra vai. É ela que vai. Você pode ter toda a parafernália para o ministério com crianças. Mas se você não tiver a ação de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo no seu ministério, você não vai para lugar nenhum. Você só vai para dentro da sala que você está, usando os materiais que você tem, que são recursos que você faz. Eu estava falando sobre... A gente teve uma aula sobre criatividade. E foi muito interessante, porque a maioria das pessoas vieram com aquela ideia de que eu iria dar, assim, todos os recursos para a aula de juniores, né? Eu não sei se o Monique estava nessa aula. Foi muito interessante, assim. E aí as pessoas, assim, entraram, nossa, entrou todo mundo para ver, né? Como é que vai ser, né? Assim, criatividade, aquela coisa toda. E eu fiquei olhando, eu falei, olha, gente, eu queria dizer para vocês, né, que eu estou com o livro mais criativo que existe no mundo, a Bíblia. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Se você pegar Gênesis 1, você olhar um Deus que cria do nada todas as coisas, eu e você, não existe livro mais criativo do que ele. Verdade. Se você olhar para todos os momentos da ação de Deus, se você olhar para o plano eterno, até o momento da ressurreição, não existe nada mais criativo. E eu queria te falar que quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, a gente está falando sobre o Espírito Santo, que ele nos usa e nos move conforme o propósito de Deus. Amém. Você vai ser usado conforme o propósito de Deus. Você pode não ter recurso nenhum, né? Pode não ter nada. Mas se você tiver o Espírito Santo ali, eu estava falando para o pessoal, falei que uma vez, quanto tempo a gente dá? Estou falando demais, hein? Estou falando demais, né? Tem 20 minutos. Ui! Ai, socorro! Então, uma vez a gente foi fazer uma cantata lá na igreja. Eu trabalhava numa igreja, numa comunidade bem pobre. E a gente não tinha muito recurso. Recurso zero. Deu para entender? Zero. Vou te falar só mais ou menos assim na área da Maré. Quem é do Rio sabe o que eu estou falando, a área da Maré. E aí, nós pensamos, precisamos fazer uma cantata, não temos dinheiro. Como sempre, a igreja não tem dinheiro. O que nós vamos fazer para o cenário? Fomos catar caixas de madeira, aquelas madeirinhas, lá na feira. A gente foi catar caixa. Fizemos o cenário com as caixas que os feirantes, que na época tinha aqueles feirantes, tá, que deram pra gente. Nós fomos lá catar. Gente, ficou lindo o cenário. Ficou um cenário show de bola. E não tinha muito dinheiro. Mas tinha uma coisa, tinha um amor pela obra, tinha o Espírito Santo ali direcionando a gente, dando pra gente o que a gente precisava. Então, assim, não se engane. Ter muitas coisas não faz o teu ministério ser maravilhoso. O que faz o seu ministério ser maravilhoso é quando as suas crianças, elas chegam ao final dos 9, 10, 11 anos e elas falam, eu quero Jesus como Salvador, eu quero ser um membro da igreja, eu quero me batizar, eu quero me comprometer com a obra de Deus. Aí sim, aí seu ministério foi 100. São os frutos, né? São os frutos do ministério fundamentados na palavra. E aí a ação de Deus faz com que você possa ver esses frutos e eles germinarem. Agora tem uma coisa muito bonita, gente. O texto ele termina dizendo o seguinte, que Jesus crescia
em sabedoria, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, obviamente da palavra de Deus, né, que ele lia. E a graça de Deus estava sobre ele. Olha o fruto do trabalho fundamentado na palavra de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. Essa graça, gente, é no final homens e mulheres de Deus, que vão ter também famílias, filhos de Deus. Você está plantando para que homens e mulheres reconheçam que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, da sua família, do seu trabalho. É para isso que nós trabalhamos nesse ministério. Formar homens e mulheres de Deus, que pertençam ao Senhor, que sirvam ao Senhor, que não se desviem do caminho. Mas você que é ministro, você que trabalha nesse ministério, você precisa entender, você não está ali para fazer trabalhinho. Você não está ali para fazer um monte de atividades. Você está ali para caminhar na direção de homens e mulheres de Deus. Amém. Sua responsabilidade é muito grande, meu querido. Essa semana eu vi uma ilustração colocando a Bíblia como telhado, né? A Bíblia assim no telhado. E eu até fiquei pensando, eu falei, gente, mas a Bíblia, se tiver no telhado, o fundamento dela, qualquer coisa que balance, a Bíblia vai cair. O fundamento é a palavra de Deus, irmãos. E só um alerta, Monique. Nós restringimos as crianças à questão da sala. Crianças, elas estão prontas para servir na obra de Deus, para adorar verdadeiramente, para aprender sobre comunhão, amar o outro, amar missões, amar, sentir o desejo, ser despertada para ser um missionário, um pastor. Hoje, amém, queridos, nós perdemos essa visão missionária que é colocada na vida das crianças. Nós temos ali crianças que precisam amar, serem apaixonados pela palavra de Deus. Então, se o seu ministério ele só está focado em fazer Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, quando as crianças vão cantar. Se o seu ministério está focado em fazer só EBF, não que ela seja ruim, a EBF é uma bênção. Mas se a sua preocupação é só EBF, ou só preparar isso, ou comprar aquilo, ou se tem 10 fantoches, 30... Querido, volta, senta e pensa. Se Lucas 2,40 diz que Jesus, que é o nosso modelo, ele crescia, se desenvolvia, ele se fortalecia, ele se enchia de sabedoria. E aí a graça de Deus que estava sobre ele é o padrão do seu ministério. Esse é o padrão que precisa ir. Nós precisamos sair da fantasia, do show da Xuxa, precisamos sair do show da Xuxa. Por sinal, só uma observação, né? A Panflix, a Jovem Pan lançou agora um seriadozinho Chocomix, que é um desenho de criança. Pode baixar na Panflix que você vai ver. E já não existem mais programas infantis estilo, né? A linguagem mudou. Gente, a linguagem mudou. Você vê a filha do Silvio Santos falando, ela conversa. O youtuber conversa. E olha que eles conversam coisas muito mais complexas do que a palavra de Deus. Muito mais. Né? Vamos combinar, né? Eles conversam tanto que você tem medo que seu filho assista. É ou não é? Você fica controlando. Se fosse tão bom assim, a gente não controlava. Não é? Voltou. Então, assim, o que a gente precisa entender é que nós estamos diante de um trabalho árduo. Claro que é. Claro que é. Eu não estou dizendo em hora nenhuma para você que não seja. É um trabalho árduo. Mas é um trabalho de Deus. E como tal, você precisa prestar conta. Não pode ter brincadeira, gente. Não pode ter irresponsabilidade. Não posso deixar de lado as coisas que eu preciso fazer. Eu queria dizer para você que, ao final, eu tenho no outro dia eu nem sabia, né? Um menino que foi, na época, né? Assim, era criança, hoje é um pastor.
E ele falou para mim assim, Vânia, a Bíblia que eu ganhei, quando eu me decidi, foi você que me deu. E é a que eu uso no púlpito. Olha! Eu não sabia disso. Eu não sabia. E eu falei, porque assim, sabe, a gente nem lembra, né? E hoje ele é um pastor. E ele prega com a Glória a Bíblia que Deus. eu dei para ele. Olha que coisa linda. Ai, que lindo! Talvez você tenha outras experiências diferentes da minha. Mas eu queria fechar, só mais um minutinho, Monique, e eu queria fechar falando uma coisa para você. E eu não poderia deixar de não compartilhar. Há uns 3 anos atrás, eu descobri que eu tinha um câncer de intestino, Monique sabe disso, né? Descobri que eu tinha um câncer, fiz quimioterapia, já fiz umas 3 cirurgias aí pesadas, muito pesadas. Mas em tempo nenhum, em hora nenhuma, eu perdi o olhar por amor ao trabalho ao Senhor. E aonde eu estava, mesmo com toda a dificuldade, os irmãos não têm muita ideia de como é um pouco difícil, né? Mas o Senhor, mesmo em meio à dificuldade, me deu o privilégio de eu poder falar do amor dele no hospital, para médicos, né? A gente não pode perder tempo. Não importa a dificuldade que você esteja passando no seu ministério ou na sua vida. O Senhor chamou você. E se o Senhor chamou, Ele vai sustentar você. Amém. Seja em que tempo for, em que hora for, em que momento for. E eu vou dizer para você, eu ia para a igreja com uma bolsinha de colostomia, não sei se você sabe o que é, mas é uma bolsinha onde eles colocam para sair as fezes, porque seu intestino está totalmente fechado. Ia com a bolsinha de quimioterapia, tá? É uma bolsinha que tinha quimioterapia. Eu ficava dividida qual lado que eu ia, entendeu? Para dormir, para acordar. Ficava meio difícil acordar, virar, né? Porque tinha 2 bolsinhas. Tem gente que não tem uma bolsa, né? Eu tinha 2. Olha que chique. Cheia de bolsa. Mulher adora bolsa, né? Já aproveitei. Mas assim, olha, em hora nenhuma, o Senhor me permitiu não fazer a obra dele. E continuo fazendo. E entendendo que não temos muito tempo para a gente trabalhar. Então, o que você tem na sua mão, faça conforme as suas forças, entendendo que isso que Deus te deu, esse desafio que Deus te deu, Ele vai cobrar de você. E não tem desculpa. Ok? Amém. Vamos sair da fantasia e vamos para a realidade? Amém. Sempre. É uma coisa que você falou aqui muito interessante, né? Sobre as crianças têm que amar a palavra, né? A criança ela tem que amar a Deus, a criança ela tem que ter reverência, né? E tantas outras coisas que você falou aqui. E isso começa em nós. Não tem como a criança, né? Ela ter esse amor, né? Ela ter essa reverência, ela ter o amor à palavra. Como que ela vai ter o amor, né, pela palavra se ela não tem Bíblia, né? Como que ela vai ter o amor à palavra, né? Se os pais não leem a palavra para ela, os pais não apresentam a Deus para ela. E vamos deixar os pais de lado nesse momento, que não tem como falar disso sem falar dos pais, né? Mas vamos deixar os pais de lado nesse momento e vamos olhar para o nosso ministério, né? Quando a gente está na igreja, como a Vânia falou, como que é a nossa postura, né? Como que é a nossa reverência, né? Como que é a nossa adoração, como que você manuseia a Bíblia. Você tem carinho por ela, você cuida dela de qualquer jeito. Né? É isso aí. Como que você está pregando a palavra de Deus, né? Porque, inclusive, né, falando sobre isso, a questão do pregar, né? Eu estou preparando um curso, né, sobre sermão para crianças, porque eu percebo que há muitas pessoas não estudam a palavra. Não. Né? E eu tive essa noção, assim, que a gente vai, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai, né, ampliando a nossa visão. Isso. E eu tive uma oportunidade de fazer um curso, né, de panorama bíblico na minha igreja, uma benção maravilhosa, assim, bem aprofundado, sabe? E eu falei assim, caramba, a gente não sabe nada, né? É isso aí. Quanto mais a gente catuca a palavra, mais tem coisa para a gente catucar, é isso tem coisa aí. para a gente aprender.
E como os sermões, né, eles estão no raso, né? A gente não está mergulhando lá no fundo da cachoeira, né? A gente não está lá indo lá no profundo da palavra, né? E as crianças, elas estão perdendo essa preciosidade desse alimento, né? O alimento está sendo feito de qualquer jeito na panela, né? A gente está preparando o alimento ali com os ingredientes importantes, né? Que é a palavra de Deus. E eu sempre costumo falar, assim como você falou aqui, que quando as pessoas perguntam assim para mim, Mônica, eu estou começando meu ministério agora, não sei o que fazer, não sei, né? Como que eu começo? Gente, invista na palavra, né? Em diferentes versões, invista em livros que vão te ajudar a estudar a palavra, invista em livros que vão te ajudar no seu ministério. E depois você pensa em recurso visual, depois você pensa em decoração, depois, porque o principal é a palavra, né? É uma coisa que às vezes a gente pergunta a pessoa assim, qual é o objetivo do seu ministério? Aí a pessoa fala assim, que crianças sejam salvas. Só que assim, o objetivo do meu ministério, ele precisa ser, na verdade, um texto da palavra de Deus. Sim. Eu sei que a gente tem um monte de questões da área pedagógica, que tem que ter um objetivo, um público-alvo, mas eu prefiro responder qual é o objetivo do seu ministério, Vânia? Que crescia Jesus, e se fortalecia, e se enchia de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então, o objetivo do meu ministério é esse. Amém. Porque assim, quando eu respondo com a palavra de Deus, eu sei para onde eu vou. Exatamente. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quem vai me sustentar. Eu posso colocar o objetivo que eu quiser, gente. Que cada criança conheça a Cristo, que isso, que aquilo. Eu posso fazer tudo isso. Mas isso, na verdade, não vai definir a minha visão. O que define a minha visão é quando eu entendo que a palavra de Deus quer para o ministério. Não é o que eu quero, mas é o que a palavra de Deus quer para o ministério. Então, quando eu falo Lucas 2,40, eu estou reafirmando o padrão, o modelo de Jesus para a minha vida, para a vida de cada criança. Como é que ela tem que crescer? Como é que ela tem que se fortalecer? Como é que ela tem que se encher? Para que a graça de Deus esteja sobre ela. É isso que eu tenho que responder para o mundo. A gente está tão preocupada, às vezes, Monique, de ser tão... Eu detesto essa palavra, não gosto. Politicamente correto. A gente quer ser tão moderno que a gente colocou a Bíblia de lado e usamos tudo, né? Sem usar a palavra. Eu não estou dizendo que você não tem que usar a técnica. Nada disso, né? Nada disso. Nós usamos muita coisa. Mas eu parto da palavra de Deus e não trago de lá para cá. Verdade. A minha resposta, ela precisa ser a da palavra de Deus. Quando alguém perguntar a razão da sua fé, você vai saber responder. E aquela criança vai saber responder. Amém. Então, nós precisamos entender isso. A minha resposta tem que ser a palavra de Deus. Aí você fala assim, qual é o objetivo que você quer alcançar com os pais? Deuteronômio 6, de 8 a 14, né? Aí você fala, nossa, tá. E qual é o objetivo das crianças? Como é que eu vou entender que as crianças precisam servir? Aí eu vou lá em Romanos 12, né? Aí eu vou pensar, para tudo eu preciso porque quando eu tô com olhar para a palavra de Deus, sabe o que acontece? Eu me perco. Eu não vou ser influenciada porque todo mundo está fazendo. Eu vou caminhar na direção que a palavra de Deus manda. Entende? Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa parar um pouquinho de olhar para fora. Assim, lá fora tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa. Não tem noção. Tem coisa boa pra caramba. Mas não é de lá pra cá. É da palavra de Deus pra lá. Entende? É da palavra de Deus pra lá. O mundo tem que ver que nós conhecemos o caminho correto. Nós temos esse caminho. Nós sabemos como educar, né, na palavra de Deus. A questão da educação cristã, ela é muito prioritária na vida da igreja. A gente esqueceu isso. A gente esqueceu essa caminhada. Né? A gente acha que porque tem a revista, então tudo está resolvido e não é verdade. Entendeu? Tem aquela revista da EBD, que vem com tudo para você fazer. E aí você não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar, você não precisa nada. Só tendo a revista, tá joia.
né? Quando não é verdade. A lição não é revista, a lição é o texto bíblico. É o que você vai estudar para compartilhar com as suas crianças. Amém. Então, assim, eu não sei se deu para a gente falar alguma coisa que Claro, tenha sido bom. Deu, a gente tem Né? 5 minutos, né? 5 minutos para encerrar. Mas foi, assim, foi uma bênção. Eu acredito que quem estava aqui ouvindo foi impactado, né? Foi levado à reflexão daquilo que faz o ministério, né? Como tem sido essa postura de ministro de crianças, né? O que tem feito. Amém. E estar com o seu ministério alicerçado, né? Fundamentado na palavra, né? Amém. E uma coisa Verdade. muito importante é você não seguir a modinha, né? Não seguir a moda, não seguir aquilo que está acontecendo, né? Porque hoje o Ministério Infantil ele está na moda, né? Sendo que muitas das vezes comercializado, né? E de uma forma que está perdendo o rumo, né? E que rumo é esse que a gente está falando que está perdendo? É a palavra, né? Não está fundamentado na palavra. Então essa live foi uma benção. Eu queria ficar mais tempo aqui. Né? Muito bom mesmo. Amém. A gente vai encerrar agora, né? De repente, uma outra oportunidade, a gente convida a Vânia aqui de novo para falar mais um pouquinho pra gente. Mas agora a gente vai encerrar. Agradeço muito pela tua presença, por você ter dito sim para mim, né? Para essa live. Não para mim, né? Para mim e para todos que estão assistindo, né? Que sufoco, hein, amiga? Que sufoco. Vamos então orar? Faltam 2 minutinhos. Você pode fazer uma oração assim bem breve para a gente poder encerrar? Porque aí eu encerro a live e salvo. Senão ela cai e eu não consigo salvar. Senhor, que hoje homens e mulheres que trabalham no ministério com crianças sejam despertados para o seu compromisso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério. Beijo, obrigada. Sabedoria, né, Amém. Que você continue abençoando vidas, sendo usada por Deus para abençoar vidas. Amém. Foi uma alegria, viu, estar com você aqui. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. A live vai ficar gravada. Beijo.